Ótimo dia, filhos de Deus. Nosso devocional Pedras Preciosas do Grego, do autor Rick Renner, hoje, 10 de janeiro. Tema: Aprendendo a seguir o líder. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8, verso 14. Quando eu era garotinho, meus irmãos e eu costumávamos brincar de siga o líder. Eu sempre queria ser o líder, mas minha irmã mais velha reivindicava aquele papel cobiçado de liderança. Como líder, minha irmã tinha o direito de nos dizer o que fazer, que brincadeiras não brincaríamos, quem limparia a casa, quem levaria o lixo para fora, quem aspiraria os tapetes e assim por diante. Não é de admirar que minha irmã mais velha sempre quisesse ser a líder. Sempre penso nisso quando leio Romanos 8,14. Ali diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Em grego, a estrutura da frase é inversa, de modo que ela diz: pois todos que pelo Espírito de Deus são guiados são filhos de Deus. Essa versão coloca o Espírito Santo como o primeiro no versículo e nós somos colocados depois dele. Assim como as crianças ficam atrás do líder quando brincam de siga o líder. A palavra grega para guiados é a palavra agó, que significa simplesmente conduzir. Ela costumava ser usada para retratar animais que eram conduzidos por uma corda amarrada em redor do pescoço. Uma vez amarrados a essa corda, esses animais seguiam voluntariamente por onde seu dono os conduzisse. Como é interessante o fato de Paulo ter usado essa palavra. Ela nos diz que devemos estar dispostos a deixar que o Espírito Santo nos conduza em todas as áreas da nossa vida. Deveríamos nos render tão completamente a Ele que onde quer que nos dissesse para ir ou o que quer que Ele nos dissesse para fazer, deveríamos simplesmente obedecer. Entretanto, devemos indicar que a palavra ago também é a raiz da palavra grega agon, que é de onde tiramos a palavra agonia. Até mesmo no grego, a palavra agon descreve um conflito intenso como uma disputa em uma luta livre ou um conflito da vontade humana. Isso ilustra o fato de que, embora o Espírito Santo deseje nos guiar, nossa vontade humana não gosta da ideia de ser guiada. Como você pode ver, é da natureza da carne querer seguir o próprio caminho, de modo que quando escolhemos andar no Espírito e deixar que Ele dite as regras da nossa vida, sua liderança sobre nós cria um conflito entre a nossa vontade e a nossa carne. Apenas por um instante, pense em quantas vezes uma criança é tentada a se rebelar contra seus pais. Ou considere as muitas vezes em que a nossa carne se rebelou contra a atividade física ou contra uma dieta que impusemos a nós mesmos. Não há dúvidas quanto a isso. A vontade humana e a carne são fortes. Essas áreas têm muita dificuldade em entregar o controle a outra pessoa. E isso inclui ser guiadas pelo Espírito Santo. Quando éramos criança e brincávamos de siga o líder, eu não gostava de ser guiado pela minha irmã e que ela me dissesse o que fazer. Eu queria estar no comando para poder dar as ordens como achasse melhor. Talvez seja assim que você tem se sentido com relação à própria vida. Mas, como um filho de Deus, você precisa aprender a ficar no seu lugar, atrás do Espírito Santo, seguindo sua direção. Romanos 8, 14 quer realmente dizer: aqueles que seguem a direção do Espírito Santo são os filhos de Deus. Entretanto, por ser usada a palavra agonidizo, Romanos 8,14 também transmite a seguinte ideia: seguir a direção do Espírito Santo é um dos privilégios de ser filho de Deus.
embora possa ser agonizante aprender a ceder a Ele e realmente deixar que Ele seja o seu líder. Se você quer aprender a viver uma vida guiada pelo Espírito Santo, não há outro jeito. Precisa lidar com sua carne. A carne quer o controle, de modo que você precisa mortificar ou derrotar a carne e permitir que o Espírito Santo faça sua vontade, a do Pai. A luta pode parecer grande, mas é a única maneira de viver uma vida cristã sobrenatural. Faça da arte de aprender a discernir a direção do Espírito Santo o seu objetivo. Torne-se alguém que o segue de perto constantemente, observando para ver o que ele está fazendo, onde ele está indo e como ele o está direcionando. Permaneça sensível a ele para poder captar o cutucão dele no seu coração. Então, quando souber o que ele quer que você faça, simplesmente fique bem atrás dele e siga o líder. Minha oração para hoje. Senhor, quero aprender a seguir a direção do Espírito Santo. Sei que tu o enviastes para ser um líder e um guia para a minha vida, de modo que hoje abro meu coração para ele. Eu te peço para ajudar-me a aprender a reconhecer a voz do Espírito Santo e a saber o que ele está me conduzindo a fazer. Com todo o meu coração, peço que tu me ajudes a me tornar sensível a ele, para que ele possa me guiar em todos os caminhos que tu designastes para a minha vida. Assim eu oro em nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Confesso que sou espiritualmente sensível e que o Espírito Santo está conduzindo ativamente minha vida. Sou alguém que o segue de perto constantemente, observando o que ele está fazendo, onde está indo e como está me guiando. Sou tão sensível à direção do Espírito Santo que capto cada cutucão que ele dá em meu coração. Ele é meu líder e eu sigo fielmente onde ele me direcionar a ir. Declaro isso pela fé, em nome de Jesus. Para refletir. 1. Você consegue se lembrar de momentos no passado em que soube enfaticamente que o Espírito Santo o estava direcionando sobrenaturalmente para fazer alguma coisa? 2. O que você estava fazendo naquele momento em sua vida espiritual que tornou mais fácil para você reconhecer e seguir a direção do Espírito Santo? 3. Para ser guiado de forma constante pelo Espírito Santo, que atitudes você precisa tomar para se manter sensível o bastante para ouvir sua voz e para discernir sua direção? Sejam abençoados na prática da palavra.